Fala, empreendedor e empreendedora, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SC, né? Muito conhecimento, relacionamento e propósito, certo, João? É isso aí, Felipão. Gosta de falar, né? Obrigado pela sua audiência, né? Lembrando sempre que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E já estamos aí nos 200 e tantos episódios trazendo muito conhecimento para você. E hoje não pode ser diferente, né, cara? A gente vai conversar com um descendente italiano que fabrica linguiça Blumenau na terra mais alemã do Brasil, não é? Seja bem-vindo, Luiz Bergamo, ele que é diretor executivo aí e sócio proprietário da Olho Embutidos. É esse o nome oficial, né? Olho Embutidos? É esse o nome. Ou Embutidos Olho? É Olho Embutidos. Olho Embutidos. Olho Embutidos. Que é tradicionalíssimo aqui na região. Para quem não conhece, cara, a linguiça Blumenau, né? E que é um dos produtos, né? Na verdade, são diversos produtos que vocês fabricam lá na planta, né? Na fábrica, e que com certeza fazem parte do imaginário popular de toda a região e de muita gente no Brasil. Será então, que mais alegria, vende, cara. que mais vende é a linguiça Blumenau? Não será? sei. Vamos A descobrir. linguiça Blumenau. Olha aí, já descobrimos. Não tem como ser diferente, né? Luizão, obrigado, cara. Pessoal, obrigado pelo convite. É uma satisfação, né, estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco da vida da gente e aprender também, que é o que a gente faz nesse dia a dia. Legal. Obrigado. Honra recebê-lo. Cara, hoje tu tá posicionado no mercado de indústria, é uma indústria, né? É uma indústria. Uma indústria de embutidos. É uma indústria de embutidos. Que com certeza é um dos setores aí. Sempre foi o setor mais desafiador, acredito, do Brasil, por vários fatores, né? A questão, a indústria, né? No caso. Ou tu não tem essa visão? Eu entendo que sim, né? Eu acho que todas as empresas elas têm as suas dificuldades, né? Mas quando a gente fala aí em indústria de alimentos, somos regidos por muitas regras, muitas leis, que na minha avaliação todas fazem muito sentido, né? Dadas as proporções, pensando que... Pensando na qualidade, segurança. E aí eu faço uma brincadeira muito com o nosso pessoal no dia a dia, quando a gente faz as reuniões, eu costumo usar um exemplo assim, que fala, olha, galera, se de repente a gente for comprar uma camiseta, qualquer lugar que seja, e lá por algum equívoco a costureira colocou a manga na gola e a gola na manga, e mesmo assim foi para o consumidor final, o cara comprou, tu vai ficar no máximo muito, muito chateado, né? Mesmo, comprei uma camiseta para ir numa festa, para ir numa balada, para ir num compromisso, e na hora eu fui colocar ela... Abriu o pacote e levou surpresa. Tu vai ficar muito chateado. No nosso caso, a gente fala em saúde pública, né? Então, a nossa responsabilidade acaba sendo um pouco maior. E aí, é claro, deixar muito claro que não estou menosprezando qualquer outro setor. Mas quando você fala em alimentos, você fala em saúde pública, você fala em pessoas, né? Responsabilidade. Então, eu acho que ela tem, de fato, sim, aí uma carga um pouco maior aí de compromisso e de responsabilidade. Não, com certeza, a segurança alimentar, né, cara, é um negócio, essa questão da sanitária, né, é um negócio bem complexo e que com certeza tem que ser respeitado, né? Sim, tem que ser. Cara, pra gente começar assim, né, eu particularmente sou fã aí, a gente acaba consumindo, gostaria de consumir um pouco mais, mas a dieta também pesa, né? Mas é proteína, tá boa. Boa Proteína demais. pura. Boa demais. Proteína. Mas a pergunta que eu te faço é assim, primeiro, né, a Olho já tem bastante tempo, né? Quanto tempo a Olho existe? Eu gosto de contar muito a história. Gosto muito de contar a história e o que a gente estava falando um pouco antes as histórias, desde que bem embasadas, elas nos trazem ainda mais motivação. E aí a gente vai chegar nisso, o porquê. A Olho é uma marca com registro no INPI desde 1934. E essa marca surge... 91 anos completa esse ano. Então, e a marca ela surge num determinado momento na existência da Weg Alimentos. A Weg Alimentos é uma empresa que nasceu em Pomerode em 1900, com um empreendedor chamado Hermann Weg. Hermann Weg é filho... Tem rua com esse nome, não tem? Rua Hermann Weg, acho que tem. Tem o Hermann Weg. O Hermann Weg... Pomerode Weg é muito forte, cara. Muito forte, muito forte. E... o seu Hermann Weg ele tinha uns secos e molhados em Curitiba, mas os pais eram de Blumenau. E ele vem de Curitiba, ele montou o primeiro secos e molhados em Curitiba e ele vem de Curitiba para Pomerode. E olha que interessante,
E no final a gente... Deixa eu fazer uma pequena provocação. Eu sei o que é um Secos e Molhados, mas tem galerinha da Millennial aí, geração Z. Que não... É um empóriozão de tudo, assim, né? É aquele que eu acho que o pessoal que tem um pouco mais de idade aí, que você ia lá e comprava a farinha que estava dentro de um balcãozão de madeira, o cara abria Granel, lá, tá. isso. Vem 1 quilo de feijão, A granel. a granel, Até, mas o cara comprava um prego, comprava tudo, né? Isso, tudo ali, né? Tinha de tudo, né? Tinha desde alimentação, vestuário, Secos e molhados. brinquedos. Enfim, eu lembro que eu sou natural do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena chamada São José do Ouro, e lá tinha isso, né? Como eu acho que todos os lugares começaram dessa forma. Então o Hermann Weig vem de Curitiba, né? E ele vem de bicicleta, de Curitiba a Pomerode. Inclusive, conversando com o neto, que ele tem um neto vivo ainda em Pomerode, o neto conta que nessa vinda dele de Curitiba para Pomerode esquentou o freio da bicicleta. Ele parou e colocou folha de bananeira para resfriar o freio. Mas enfim, aí ele monta esses secos e molhados. Baita, né? Baita, né? Ele monta esses secos e molhados em Pomerode. E aí, agricultura na época, como todos os lugares, em 1900, o pessoal começou aquele sistema escambo, né? E aí eu vou aproveitar então para dizer que o escambo era a troca. Pô, peraí, eu tenho aqui, criei frango, criei suínos, e aí eu vou lá para trocar por feijão, eu vou lá para trocar por tecido para fazer roupa, e esse é o sistema escambo. E aí o Hermann Weig deparou com, pô, peraí, eu tô tendo muitos animais, o que eu vou fazer com o que eu preciso dar uma destinação, né? Empreendedor nato. E aí ele começa o frigorífico. Imagino isso ninguém falou, mas eu imagino que ele começou como muitos outros, talvez atrás dos secos e molhados, ele começou a bater o suíno, o bovino e vender a carne, e assim começou a história do Weig Alimentos. E olha que interessante, né? Então, o Hermann Weig trouxe para Pomerode um frigorífico, depois ele montou um laticínio, o Hermann Weig trouxe o primeiro telefone para Pomerode, o Hermann Weig trouxe o primeiro correio, o Hermann Weig fez uma usina hidrelétrica. Barão de Mauá né? O zoológico de Pomerode hoje, o Hermann Weig começou na casa dele porque ele gostava de criar animais exóticos. Caramba, cara. E aí o primeiro caminhão quem trouxe para Que Pomerode... interessante isso. Cara. O primeiro caminhão quem trouxe para Pomerode foi ele. Cara, ele foi o Barão de Mauá de Pomerode, então. Foi. É o cara que industrializou. E aí que eu quero dizer que é inspirador essas histórias, porque eles não tinham o acesso à informação como nós temos. Antes de tu continuar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores bem rapidinho. Vai lá. Pode ser, porque eu já peguei o gancho, acho que vai ser... É uma provocação bem forte que tu ia fazer, não é? Bora. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você imaginar. Arte Pro lhe atende. Aqui na BR-470 em Blumenau. Quiser conhecer o nosso estúdio, cara, é só chegar aqui. O PDCcast é gravado aqui na BR-470. Muitas visitas. O nosso QG, né? Fica aqui QG. dentro da Arte Pro. Então é só chegar, né, Filipão? Isso aí, cara. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, inclusive. Ela já está com quase 10 milhões de cooperados, cara. É realmente, assim, é uma estrutura financeira muito grande para atender em todo o serviço. É uma das poucas, talvez a única cooperativa, tem que confirmar essa informação, que tem banco, né? Então, um banco da própria cooperativa. É uma instituição financeira completa para lhe trazer as melhores soluções para lhe atender e contribuir. São quase 3 mil agências. Abriu agora a de Ilhota aqui na Sicredi Vale Litoral. São os nossos grandes parceiros. E a gente conta muito com a Sicredi. Então não é só dinheiro, é ter que contar. Abra a sua conta no Sicredi. Boa, João. Além da Arte Pro, da Sicredi, Ponson, espaços que conectam no mercado. 34 anos. O João já se ajeitou, né? Lojas em Blumenau e Rio do Sul. Você que tá... e conforto. Exatamente, ergonomia e conforto. Você que quer melhorar seu ambiente, seu escritório, né? Dar um espaço melhor para o seu colaborador, né? Você tem que entrar em contato aí com a Ponsone, com certeza eles vão ter o produto certo, né? Eles sempre estão antenados. Tem a galera que cuida ali da ergonomia, para seguir os padrões. Então você com certeza vai estar com profissionais aí, quando se fala em melhorar o ambiente, home office, escritório, vai lá que eles vão super atender vocês. Com certeza, certezíssima. Grande Rodrigão abraço. Rodrigão e a equipe lá estão sempre apostos aí para fazer o melhor atendimento. É isso aí. Fernando Construções, nosso patrocinador e parceiro, membro do Clube de Negócios, esteve na imersão. A Fernando Construções atende o mercado de médio e alto padrão de construções de casas aqui em todo o Vale Europeu. Então a sua casa de alto padrão, ó, do terreno com a chave na mão, Fernando lhe entrega, você não se incomoda com a obra. Foca Não se naquilo incomoda, não.
Chave na mão, não se incomoda não, é isso aí? Terreno e chave na mão com o Fernando não se incomoda, não. Porra, Fernando, vamos cobrar por esse slogan, né, Felipe? Foca naquilo que você sabe fazer e paga pro Fernando construir a sua casa, que vai valer a pena. Mandar um abraço pro Dalto, pro Ala, toda a turma da Fernando Toda a Construções, turma, cara, os queridos. que são nossos grandes parceiros. Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando nossos episódios. Conecte Assessoria Imobiliária. O meu time lá da Conect está à disposição para fazer os melhores investimentos em Blumenau, região e litoral de Santa Catarina. E, claro, Restaurante Dona Ana, o melhor restaurante aí para network empresarial no almoço aqui no Bar, pertinho da BR-470. Obrigado a todos os nossos patrocinadores e apoiadores. O empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu, sou Felipe Rangel. E a gente está com o Luiz Bergamo da Uli Embutidos. E agora sim, naquela época, Luiz, ninguém tinha acesso à informação e o cara já revolucionou a parada, né, cara? O cara trouxe a informação. Aí tu ia pegar o celular para dizer, e hoje? E hoje, João, nós temos, né? Eu costumo brincar com o nosso pessoal e falar, galera, olha só. Se hoje Tu usa o GPT, não? Porra, cara. O cara não consegue mais ficar sem esse negócio, né? Não dá. Eu me preocupa só que a gente vai começar a não pensar mais, né? Eu acho que precisa dosar. A gente fala muito disso aqui, né? Eu já fiz até Cara, eu essas acho perguntas. que a gente pensa... É que não tem mais pensar volta. melhor, Luiz. Pensar melhor. Mas não tem mais volta, eu concordo. Então, Felipe, e aí a gente vai acabar não emburrecendo. É que a gente tem que obrigatoriamente... Se tirar, Não vai tirar, né, João? Deus queira que não. Não, tu falou que não vão tirar mais. Tirar não tem como. Não vão. Sempre vai surgir um piratão, sempre vai ter um caminho. Não tem mais volta. Mas o lance é, a gente tem que se tornar bons perguntadores. Trilhões em investimento, não volta mais. Mas a gente interrompeu de novo. Não, imagina, João, olha só, eu costumo falar pro pessoal, galera, olha só, o Herman Wegg, ele não tinha acesso à informação. Hoje, se eu quiser montar uma fábrica de embutidos, eu vou aqui, eu falo com o chat, ou no Google, ou enfim, em qualquer lugar, cara, olha só, eu preciso montar uma fábrica de embutidos. Ou ele já vai te dar a planta, ou ele vai te dar o contato de alguém que faz, e é assim. Na época não tinha. Então, o Herman Wegg, de fato, foi alguém que trouxe para Pomerode, na época, né, Felipe? Pomerode era Herman Wegg Olho, e Herman Wegg, que era detentor da marca Olho, e Porcelana Schmidt, né? Quem morava lá ou trabalhava em uma ou trabalhava em outra empresa. E aí o Herman Wegg, então, traz tudo isso para Pomerode. Mas tu falou que o registro no INPI da marca Olho é de 1934. 34. Por que ele registrou essa parada? Por que Olho? Por que Olho? E aí... Porque, cara, naquela época, não, realmente, cara, INPI naquela época era uma coisa, assim, muito... Se hoje as pessoas não registram, tá ligado? Exato. O empreender é ser registrado. Beijo, Maria Eduarda. Maria Eduarda, Duda, quer fazer o seu registro de marca. Hoje temos informação, né, João? Hoje tem, na época não tinha, mas o registro da marca em 34 é porque em muitos lugares eles não conseguiam pronunciar Wegg, W-E-E-G-E. Então, para nós aqui da região, né, que eu me considero daqui, eu vim para cá já fazem 25 anos. Já é alemão. Já é. Um pouquinho de alemão. Já tem um pouquinho. Então é fácil, né? Casado com o alemão ou não? Casado com o alemão. Aí, ó. Os filhos são alemão. Sim. Mas na época o pessoal, São Paulo, Rio de Janeiro, não conseguiam pronunciar Wegg. E o Herman Wegg, em um momento de uma reunião comercial, ele falou, galera, olha só, a gente precisa dar um nome, uma marca para esse produto, para os produtos, porque o pessoal tá tendo dificuldade, o pessoal não consegue pronunciar. E a sugestão do Herman Wegg era a marca navio, porque os produtos iam para São Paulo e Rio de Janeiro por navio. Segundo nos contam, um caminhão de Pomerode a Curitiba, na época, levava uma semana. Então nós tínhamos a dificuldade de tempo. E aí Já ouvimos essa história, né? tinha um outro detalhe que era a questão da refrigeração. Que hoje tem um caminhão refrigerado que consegue transportar produto congelado, né? Ele transporta produto a menos 18 aí, que o próprio equipamento consegue fazer isso. Na época não tinha. Então aí surgiu a sugestão do Herman Wegg que fosse marca navio. Segundo nos contam também, que aí um vendedor nessa reunião pegou um papel e desenhou um olho. Falei, por que não marca olho? E foi questionado, mas por que olho? Segundo fala, o vendedor falou, não, porque um bom olho vê um bom produto. Essa é uma vertente. Eu já ouvi outra vertente falando, olha, eles eram maçons. Porque o símbolo é um símbolo maçom. É um triângulo com um olho dentro. E aí o pessoal, Luiz, mas a qual que você acredita que é verdade? Eu falei, olha, eu acredito nas duas.
Porque eu estou aqui apenas para contar a história que me contam. E é É. isso, e eu deixo, Felipe e João, eu sempre deixo muito claro de que a história da Olho, a história da linguiça Blumenau, elas não são minhas. Eu sou apenas uma pessoa que em algum momento da vida foi agraciada para conduzir essa história tão bonita, né? Que alguém fundou lá em 1900. Que interessante. E aí ficou marca Olho. E E aí foi aí? registrado no INPI como marca E aí, Olho. como é que essa marca caiu na tua mão? Em que momento? Eu trabalhei na Perdigão por 7 anos. Né? Fiz o colégio agrícola, eu saí de casa com 15 anos, cara. Saí de casa, fui fazer o colégio agrícola em Erechim, daí fui fazer o estágio na Perdigão, trabalhei lá 7 anos e conheci o seu Nelson Zilsdorf, que ele era dono da MTR Transportes, hoje ele Uhum. já está aposentado, não está parado, mas está aposentado. MTR Blumenauense, né? Mexe com areia, né? Na época eles eram Não, transportadoras. tô brincando, deve estar na praia mexendo Ah. com areia. Ah, sim. Boa! Boa, boa. Boa. Que eu acho que é a meta de Transportes. todo mundo, né, cara? MTR Transportes, E né? MTR Transportes, né? Aí o seu Nelson me acolheu e o pai do seu Nelson trabalhou no VEG por 60 anos fazendo Kreuter Case, que é aquele queijinho bisnaga, Uhum. que hoje são os Mendes. Blumenau. São os, Pomerode, né? são os Mendes que tocam, né? Sim. E aí o seu Nelson quis resgatar a história em Só homenagem Os ao pai. Mendes. Os Mendes, né? Eu ia Ele tá registrar. falando daquela A pomadinha. pomadinha. Pomerode, né? Que inclusive tá bem no centro ali. Tem Isso, próximo ao Eu ia registrar zoológico. que os Mendes, inclusive o Mendes a gente tem que trazer aqui, tem que anotar ali. Os Mendes O foram Juliano, né? fundadores da Eisenbahn, né? Eisenbahn. Ah, isso é. A Eisenbahn é uma marca. Hoje eles estão. É que pra nós que somos daqui, eu sempre penso na audiência, né? A audiência pode. Então, Mendes é a galera da Eisenbahn. Da Eisenbahn, é isso. Nossa terra é foda, velho. Que só tem coisa grande. Sim, os caras são fera. E aí o seu Nelson me provocou para resgatar a história. Né? E como nada é por acaso, na época, quando ele me Mas já convidou, a fábrica continuava existindo. a fábrica fechou em 94, 95, o VEG. Eles faliram. Tá, peguei. Eles faliram. E aí o seu Nelson convidou porque ele queria resgatar essa em homenagem ao pai. E aí eu saio da Perdigão e venho para Pomerode Isso era quando? 2000? em 2000. Final de 99 para 2000. E aí o seu Nelson falou, olha, nós temos um desafio, porque já faziam 5, 6 anos que o produto tinha saído do mercado. Só a gente precisa recriar. Fazia então 5, 6 anos que a VEG tinha falido. Tinha falido. Ok. Tinha falido. Mas havia lá o Parque Fabril, equipamentos. Sim, mas já bastante Rudimentar, deficiente, assim, bem. E a empresa, quando vai caminhando para esse ponto, já começa a Claro. ficar bastante. Vai sucateando, né? Vai sucateando. Exato. João, e aí vim para cá com o desafio de fazer o queijo, provocado pelo seu Nelson. E foi bem no ano que eu estava terminando a minha faculdade, nós tínhamos uma matéria que falava sobre fusão de queijo, né? Que é transformar o queijo do estado sólido para o estado líquido ou pastoso, né? Porque do Uhum. pastoso para o líquido é só o volume de água que você Água. coloca, o volume. E aí eu vim para cá. Nesse meio tempo, o seu Nelson compra da massa falida as câmaras frias do VEG, do laticínio, compra a panela de fusão que o pai dele trabalhou por 60 anos. Ele comprou a mesma panela. Caraca, que massa. Cara, ainda, inclusive essa panela tá lá, essa Sabe panela de fusão. que Tá lá no acrílico, assim, né? Não Cara, tá funcionando. Então, quando eu saí da Laticínios para ir para assumir o Embutidos, ela ainda estava funcionando. Funcionando. Eu acho que agora os meninos trocaram. Acho que tem outra. Mas Vai ela ter tá que guardada. guardar. Ela tá guardada. Ah, tá. Vai pro museu, né? Vai, ela tá ali. Eles têm uma lojinha de fábrica ali, ela tá ali. Tá ali. Tá louco, isso é valiosíssimo. Relíquia. E aí eu vim para cá, refizemos Essas o queijo. histórias mudam, é game change total. Eu queria só pontuar assim, que às vezes a gente fala aqui meu, são 300 entrevistas aí praticamente, pessoas, né? Entrevistas mesmo, porque tem às vezes entrevista que é 2 e por aí vai, né? Mas essas histórias é game change, assim, quando tu absorve a história do negócio, tu vende isso pro mercado, é um negócio diferente, né? Quando tu consegue transmitir isso pro teu consumidor final, né? João, e eu me parece que quando ela é verdadeira, ela entra no DNA do produto. Eu não sei dizer como, mas deve ter alguma energia, algum outro negócio Sim, sim. que conecta com... Porque é verdade, tudo isso é fato, tá ali comprovado, né? E aí eu venho para cá, a gente refaz o queijo, fizemos o Kreuter Case, depois a gente desenvolveu alguns outros sabores. E nesse meio tempo, o seu Nelson compra da massa falida a marca Olho, né? Porque até então ele tinha comprado a panela de fusão, tinha comprado as câmaras frias, e aí ele compra a marca Olho e fala, olha, vamos usar nos embutidos, né?
provocamos o seu Nelson. E aí, o seu Nelson, na época, comprou uma pequena fábrica no Ribeirão Areia de Embutidos, onde trabalhava o casal e um funcionário que trabalhou no VEIC, que estava com a gente até agora há pouco, aí agora resolveu parar de trabalhar, né? Até pela idade. E aí nós colocamos a marca Olho nos embutidos. Nessa pequena fábrica, trabalhava o casal e mais uma pessoa, e aí assim começamos Mas a marca originalmente era de tudo. A marca originalmente era de tudo, inclusive do laticínio. Entendi. Todos os produtos derivados de leite e dos embutidos usava a marca Olho. Mas foi feito um rebranding da marca. Fizemos Quando sim. tu veio pra cá, isso não ficou muito claro. Tu veio na condição de um contratado ou tu já era sócio do negócio? Não, eu vim na condição de um contratado. Ele tinha experiência de Então de fazer aquilo, tu né? Fazer o era primeiro queijo, né? um- Tu falou. Isso. Tu era um intraempreendedor, assim. Foi um cara que é um C-level, vamos chamar assim hoje. Eu não vim é? para trabalhar, pro seu Nelson. Uhum. Mas era funcionário Colaborador, mesmo, colaborador. CLT, não era CLT. consultoria, nada. Não, nada. Vim para trabalhar, inclusive. Eu Ele tô falou, olha, contextualizando pra gente, porque esses detalhes importam. Às vezes tem gente que tá nessa condição ali e às vezes não vislumbra um futuro e a gente pode ir dando intencionalidade pra esse cara enxergando a tua história, entendeu? então, e João, e aí é interessante porque assim, ó, o seu Nelson falou, olha, se não der certo, eu vou ter que te desligar. Aham. Então, e isso em alguns momentos da vida da gente, a gente passa por isso, né? Você correr esse risco. É o vai ou racha. É. Tipo assim. E aí as pessoas falam, O mas... all-in é necessário. né? Aí aquele negócio assim, ó, não, mas tu teve sorte, né? Cara, sorte é você estar preparado para as oportunidades que aparecem na tua vida. Boa. E aí, como eu falei, porque quando eu comecei a conversar com o seu Nelson sobre queijo fundido, na faculdade nós estávamos, inclusive, tendo uma matéria sobre isso, né? Que não é um processo muito difícil, é química. Então a oportunidade é essa. Surgiu a oportunidade, sim. Mas talvez se eu não tivesse preparado, eu não teria abraçado a oportunidade. E aí, é claro, né, João Pra e mim, Felipe, bom. é você ter a coragem de fazer, né? Você dizer, não, cara, eu vou encarar. Bora. Bora Manda fazer. manda pra cá. Manda pra cá. E isso tem um detalhe interessante. Faziam 6 meses que eu tinha sido promovido no recrutamento interno dentro da Perdigão. Eu saí do controle de qualidade da Perdigão, da fábrica de rações, e fui trabalhar no planejamento regional. Então, enquanto controle de qualidade da fábrica de rações, eu respondia para o supervisor da fábrica de rações, o supervisor respondia para o gerente e o gerente para o diretor. Quando eu fui para o planejamento regional, eu respondia diretamente para o diretor da unidade de videira. Tá, mas espera aí. O que te fez sair da Perdigão nesse nível pra vir pra Pomerode, ser um CLT base, né? Pra começar o que te fez? O cara te vendeu um sonho? Acho que tem uma paixão aí no meio. Na verdade, eu conheci a filha do seu Nelson, eu namorei com ela, né? Mas eu acho que tem algo além disso. Uhum. Eu acho que tem algo além disso. Não, brincadeiras à parte. Com Mas sabe que as certeza, mulheres, né, assim, elas foram responsáveis pela queda e também por eu- muitas alegrias dos seres humanos, Eu que o né? diga, né? Brincadeira, mas- mulheres. Brincadeira, mulheres. Mas, Felipe, olha só. Quando eu saí de casa com 15 anos, meus pais moram numa cidade muito pequena do Rio Grande do Sul, Uhum. né? Cidade com 13 mil habitantes. E lá tem um açougue, que eu comecei a trabalhar com 7. Com 7 anos eu comecei a trabalhar. E eu falava pro meu pai... No açougue, não. Não, eu comecei a trabalhar numa uma marcenaria. Era uma marcenaria do Centro do Menor. Centro do Menor era uma entidade de lá que procurava trazer pessoas com menor condição financeira para trabalhar ali e ganhar o seu dinheiro. Minha mãe era professora. Legal. E aí eu pedi para minha mãe, falei, mãe, eu quero começar a trabalhar lá. Com 7 anos. E a mãe conseguiu. A mãe era professora lá, conhecia o dono e tal. Enfim, entrei lá. Daí, voltando pro açougue, eu falava para eles, um dia eu vou ter um açougue. Já tava na tua cabeça. Então, eu falei, não sei como é que vai ser, mas Tem um algum dia... motivo? Tu viu o açougue uma vez, achou legal? Não, cara, eu não sei te responder isso por quê. Mas é porque eu achava bacana isso. Eu achava legal e eu dizia, um dia eu vou ter o meu açougue. Na época lá, o açougue, eu nunca mais esqueço, porque o dono tinha um apelido Foda, de né? Poca. Poca? Poca. Pai, um dia eu vou ter um açougue igual ao do Poca. Tá com o Poca vive ainda, não? Não vive mais. Não vive mais. Tu falou isso pra ele algum dia, não?
Não, para ele nunca. Para ele Tem nunca, que mas... mandar esse episódio pros filhos do Poca. Galera do Poca. Porque, pô, o açougue do Poca que pode ter feito chegar onde chegou, Não, cara. e é isso que eu acho que foi, Que inspirou, né? talvez respondendo o que você falou, Felipe, esse sonho que estava lá, talvez adormecido, viu nessa situação uma oportunidade de empreender, Legal. sabe? Inconscientemente. Eu costumo dizer, Inconscientemente. eu costumo dizer que assim, eu ouvi uma vez isso e para mim é uma verdade que a sorte é um nome civil para providência, né? E que Que tudo legal. faz parte de um plano divino, assim, de verdade, a gente tem um chamado. Na minha opinião, assim, até eu tô preparando a palestra para uma galera aí sobre o empreendedorismo como um chamado para a sua própria vida, assim, né? Que a gente fala de empreendedorismo muitas vezes sobre ter um CNPJ ou ser empresário e na minha visão o conceito vai muito mais além, né? No sentido de construir, né, a sua própria vida e fazer acontecer as Exato. coisas com intencionalidade, com vontade, né? E eu brinquei ali, óbvio, do Poca e tal, mas é muito real isso, porque é nítido que, óbvio, a gente conhece um pequeno recorte da tua história aqui, né? E confiando e acreditando naquilo que tu coloca, para mim fica muito claro na jornada de que houve uma inspiração lá atrás, e isso culminou na tua vinda para cá, que numa junção de fatores, e aí tu olha para essa realidade e tu pensa, pô, que coincidência, né? E aí, cara, coincidência não existe, Não existe, né? não existe. Então, esse é o ponto, assim, que eu chego, existe. né? Enfim, para quem quer ter uma visãozinha um pouco filosófica e um pouco transcendente, que é a minha mania aquilo, tá, Luiz? Não Mas leva a mal, só João, uma eu acredito reflexão. muito nisso. De verdade, sabe? De verdade, eu tenho muito disso também. Eu sigo essa linha. Nada é por acaso, né? Bom, continua. Mas é claro Eu que, tenho mania de interromper. muitas vezes na tua vida, a vida te dá a ponta da corda, né? Isso. Ela te dá a ponta da corda. Aí você tem que estar preparado e ter a condição e coragem de puxar. Vou puxar. O cavalo Bora. passa e é aquela hora, velho. Agarra na crina e vai, né? É isso aí. É. Então, A gente brincou ali da esposa, né? uhum. Então, eu queria que tu compartilhasse um pouco mais. Hoje ela trabalha junto. Como é que foi essa trajetória Ou vindo mudou a com vida. ela? Ou mudou a vida. A esposa não é a... Tá, não, fica tranquilo. Não, mas aí eu trabalhei pro seu Nelson vim pra cá em 2000, nós compramos a empresa em 2006, então trabalhei com ele 6 anos, Tu né? comprou a empresa dele, era isso que eu queria chegar. Nós compramos, porque o Rolf trabalhava eu e o Rolf Conel Júnior. O Rolf Conel Júnior é o atual sócio da empresa, Aham. e ele tinha uma loja de cesta surpresa. Tem alguma coisa a ver com o Conel aqui? Não, Não, nada a Conel ver. Alimentos não Não. tem. A menos que ele tenha uma outra empresa, não me falou ainda, né? Porque a Eu acho Conel que não. também trabalha com suínos Também, e tal, também, mas mas é um negócio mais... É coincidência. É coincidência, não é. E aí nós trabalhávamos para ele quando o seu Nelson, num determinado momento que até o seu Nelson passou por uma situação, um problema de saúde, ele falou, olha, eu vou vender a fábrica de embutidos, né? E eu preciso agradecer muito o seu Nelson, porque todo início de empresa, ela precisa de capital, né? E no nosso... ele sustentou ali. E ele sustentou por um tempo. O seu Nelson foi... Eu devo muito para a família deles. Que legal, né? cara. Muito. Esse reconhecimento é bonito. A dona Sônia, que é a esposa do seu Nelson, ela me abraçou como um filho. Como toda a família, né? O André, o Ricardo, que são os filhos do seu Nelson, sempre me abraçaram quando... E assim, independente do relacionamento, o seu Nelson deixou muito, muito claro isso. Cara, se tu vier para cá e não der certo, tu vai ter que procurar trabalho. Mas da mesma forma que se der, tu continua, e se não der certo, o relacionamento... Não misturamos trabalho, as coisas. claro. E o relacionamento acabou não dando certo, né? E seguimos Com profissionalismo. com profissionalismo. E aí, em 2006, surge essa oportunidade de De nós aquisição. comprarmos. Seu Nelson. E aí, E ele chegou e ofereceu? Ou ele comentou, quero vender? ele comentou que ele iria vender, né? E aí ele chegou a falar em alguns momentos que ele tinha algumas pessoas interessadas. Aí eu falei, Rolf, vamos lá, vamos comprar. E aí o pai do Rolf, né, tinha um apartamento em Balneário, a minha mãe tinha um pedaço de campo, que como somos do interior do Rio Grande do Sul, as heranças normalmente são em pedaços de terra, né? E a minha mãe vendeu o pedaço da herança dela e acreditou no negócio. E o pai do Rolf também, na época, entregou um apartamento em Balneário Camboriú, mais dinheiro, e aí nós assumimos 17 parcelas. Sem nada, né? Só à vontade. Só à vontade. E aí, nesse meio tempo, eu conheci a minha esposa, a Thaís, que nós temos um filho maravilhoso. Temos Legal. um filho de 7 anos, o Bernardo, que é
que é a razão de viver da gente, né? É. Filho é tudo de bom, né? Eu tenho um de 4 também. Eu tenho uma de cara, 2. É maravilhoso. Nessa idade aí é tudo de bom, né? E aí a gente seguiu. Nós já estamos juntos há 18 anos, né? Uma família maravilhosa. Acho que Fantástico. família é tudo de bom É na a vida da base, gente, né? É né? a base da gente. né? A gente precisa. E aí, ter isso desde muito 2006, a Olho passou então a ser do Luiz E do Rolf. E do Rolf. Permanece esse quadro societário. Permanece O quadro. Rolf é o cara técnico, tu é o vendedor ou nada a ver? Cara, Não, tu é o cara técnico. O né? Rolf é vendedor. E tu é o cara E eu técnico. sou cara técnico, portão pra Mas tu é dentro, né? vendedor também, cara. Cara, não sei. Eu sei, assim, ó. E aí, há um ano e meio atrás, o Rolf tá com 57. E aí, um ano atrás, o Rolf resolveu parar. Ele falou, Luiz, eu não quero mais estar na operação. Continuo como sócio. Aí, nesse meio tempo, nós já montamos um conselho. Eu ia fazer essa pergunta. Vocês têm conselho governança, tem um... Nós montamos um conselho consultivo tem 2 anos quase, praticamente, que a gente tem um conselho, né? Com reuniões mensais, o Rolf faz parte do conselho e a operação ficou tudo comigo. Sou eu que toco o negócio hoje. Quantos colaboradores lá, Luiz? Hoje nós temos uns 27 colaboradores diretos. Né? Isso, produção, comercial, tudo. Tudo. É representante comercial hoje? Nós temos modalidade representante comercial, nós temos modalidade de Os CLT. representantes estão nessa tua conta, não? Não, os representantes não. Esses são os CLTs, né? Quantos representantes hoje? 9. E tu ataca o Brasil inteiro? Cara, olha só, João. Então, nós temos o CISB, que é uma outra história bacana, que em 2010, mais ou menos, acho que foi isso, o gerente estadual da Cidasc era de Pomerode, Dr. Sérgio Borges. Na época, o Estado tinha assinado com o Ministério da Agricultura o CISB, que é um selo que permite que as empresas que têm CIE, que é o nosso caso, vender para todo o Brasil. Então, o sistema de inspeção, ele é dividido em serviço de inspeção municipal, onde as empresas vendem para dentro do município, serviço de inspeção estadual, que vende para o Estado, que é o selo... e o CIF, que vende para todo o Brasil com possibilidade de exportação. E aí, na época, o Estado assinou com o Ministério da Agricultura, que foi quando o Ministério da Agricultura trouxe para o Brasil o CISB, e o doutor Sérgio falou, olha, Luiz, o governador na época, não vou lembrar. Raimundo Colombo. Na época, o Política pergunta pro João que ele sabe. Eu chutei Raimundo, porque na época ali, não tu sabe. falou 2006, isso deve ter sido... 2010. Eu chutei uns 5 anos depois, era o Raimundo. É isso aí. Então, Era o Raimundo, claro. o governador na época falou, olha, eu preciso de pelo menos uma empresa de cada segmento. Cara, primeiro ano do governo Raimundo Colombo, na verdade. Eu acho que eu não lembro exato, João, se foi 2010, porque nós pegamos o selo em 2013. Ou Luiz Henrique da Silveira, mas O Luiz Henrique da Silveira, não vou lembrar. Eu lembro que quem assinou o nosso certificado do CISB, na época, o secretário de Agricultura era o João Rodrigues. Rodrigues. Atual prefeito de Chapecó. Sim, pré-candidato a governador, inclusive. Exato. Que é um cara muito do bem, assim, na época a gente conseguiu ter contato. Ele é do ramo agrícola, né? Chapecó é uma cidade bem vocacionada pro agro e tal, né? E aí, João, na época, o governador precisava de pelo menos uma empresa de cada segmento, uma de laticínio, uma de embutidos, um frigorífico. E o doutor Sérgio falou, olha, Luiz, tu topa? Falei, doutor, nós temos uma estrutura que não condiz, uma estrutura física, e de fato a nossa fábrica não condizia com o CISB. Então ele falou, não, o que o CISB nesse momento está exigindo é documental, nós precisamos garantir que a qualidade do produto da empresa, a gente precisa garantir que sai daqui com qualidade, nós temos que ter rastreabilidade, caso dê algum problema em algum lugar, a gente consiga rastrear. Falei, bom, se for por isso, a gente topa. E aí nós tivemos inúmeras auditorias, inclusive do pessoal de Brasília, do Ministério da Agricultura. E em 2013, final de 2013, nós conseguimos o selo CISB. Então, o selo CISB nos permite vender para todo o Brasil. Mas aí vem alguns detalhes, né? A linguiça Blumenau, né, que é um produto nosso, que aí também tem uma história bem interessante dela. Eu quero que tu explique por que é linguiça Blumenau. Por que é a linguiça Blumenau? A linguiça Blumenau é um produto que tem a sua particularidade. Ela é um produto que eu costumo dizer que ela tem que estar respirando. Então, se a gente for andar nos mercados por aqui, a gente vê a linguiça pendurada. Solta. Porque, de fato, ela não estar dentro, ela estar embalada, estar a vácuo, ela não se comporta. Ela fica naquelas prateleirinhas com as grades. Os expositores, né? Com Cara, castelinhas. a questão logística ali deve ser punk, né? E, João, você respondeu a pergunta do porquê que nós vendemos para todo o Brasil.
Nós podemos vender, mas a nossa dificuldade é fazer com que o produto chegue até lá no estado que ela sai da fábrica. Com a qualidade devida. Que é o pão quente. Sabe aquele pãozinho Isso. quente que a gente vai no panificador? A linguiça Blumenau é isso também. É você tirar ela do defumador e, no máximo, 2 dias depois, ela está lá para o consumidor levar. Aí tem questão de hábito de consumo, envolve algumas coisas. Mas a gente tá... Hoje tu tá bem posicionado em Santa Catarina, óbvio. E nós estamos no Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Então a gente conseguiu uma logística. Então, o sucesso ou não Paraná, do Rio Grande do produto, Sul. Paraná também, Rio Grande do Sul até não em muitos lugares. Né? Porque o Rio Grande do Sul tem muito mais hábito do salame, ele é um pouco mais firme que a linguiça Blumenau, né? O interior do Paraná também é o salame. E aí em Curitiba a gente vende, a gente atende São Paulo, a gente atende Rio de Janeiro, a gente atende, mas Quantos que, PDV hoje, Luiz, tem? cara, deve ter uns 1.200 PDV. Hoje o que nós atendemos de média por mês 980, varia entre 900 E quantos SKUs vocês têm hoje lá? a uns 40 SKUs. É. Mas 80% dele é a linguiça É Blumenau. linguiça. É a linguiça Blumenau. Ela que é o carro-chefe. Ela que é. E por que linguiça Blumenau, né, João? E de novo, essa história não é minha, eu só conto, né? Tu é o embaixador. Eu sou embaixador da linguiça Blumenau. Quem criou a linguiça Blumenau, Luiz? Quem criou a linguiça Blumenau? Essa discussão é tipo quem inventou o avião, tá ligado? Fica aquela briga. Não, os irmãos Wright. Não, Santos não, tô brincando. Não, mas, ô João, aí eu vou te contar o que eu ouvi do filho, do neto do Hermann Wegg. Seu Jost Wegg. Seu Jost Wegg, ele faleceu tem acho que 1 ano. Nós gravamos um vídeo com ele, mas não foi culpa nossa a morte dele, não. Nós gravamos um vídeo com ele em outubro ou Mas novembro. conseguiram gravar, né? E em fevereiro do ano seguinte ele faleceu. E aí eu vou contar a história que ele nos conta. Na época, aí em meados de 1900 e pouco, tinham 4 empresas que produziam linguiça aqui na região. Pomerode, na época, pertencia a Blumenau. Era um bairro. Era um distrito, Tinha um né? distrito. E, segundo nos falam, inclusive, em fevereiro do ano passado, a gente conseguiu a identificação geográfica do produto. E nesse estudo, Blumenau fazia divisa com Lages Sim. na época, né? Então, tudo aqui era... Lages era um pouquinho maior e Blumenau era consideravelmente maior. Mas a divisa era com Lages. Era Lages, né? Então me contaram a verdade. A Ibirama era Blumenau, né? Inclusive teve um movimento, quando era para criar a Ibirama, teve uma passeata, tem uma foto da passeata com a galera de faixas e nós somos blumenauenses. Eles não queriam virar uma cidade. Não queriam virar. Tem uma história. A história é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E aí, tinha 4 empresas que produziam linguiça na época. Era o Wegg, Marca Olho, Companhia Jensen, e tinham mais 2 que agora eu não vou recordar. Deve ser... Bom, ali no Belchor tem aquela bem tradicional lá. Não, acho que essas não existiam na época ainda. Não? Não era mas eu vou... Mas enfim. Eram essas 4, né? Mas era a mesma receita. Era a mesma receita. Segundo nos contam, essa receita ela vem da Alemanha. A receita. E ela é adaptada aqui para o município, para a região, né? E aí, como as pessoas viajavam daqui para outras regiões ou de outras regiões para cá, o pessoal dizia: ô João, tu vai... Traz uma linguiça de Blumenau. Felipe, tu tá indo para lá? Traz uma linguiça de Blumenau. Então, foi aí que surgiu o nome linguiça Blumenau. Tanto que, na RTIQ, da linguiça de carne suína defumada, tem lá em algum momento a descrição de linguiça Blumenau. Então, por isso, linguiça Blumenau, né? Tá, mas a aí... linguiça da região de Blumenau. E aí, tanto que o ano passado, em fevereiro do ano passado, nós conseguimos o reconhecimento do INPI como um produto de origem, né? E aí é lógico, né? Hoje são 16 municípios que podem produzir a linguiça Blumenau. Tem até a rota da linguiça? Tem a rota linguiça. Então, vamos lá. É tipo champanhe. Tipo champanhe. Champanhe é o espumante da região de Champanhe. Isso. Então, eu tenho uma empresa em Lages, eu posso chamar de linguiça Blumenau? Não pode. Não pode. Você tem que ter a empresa, tem que estar dentro desses 16 municípios para você dar o nome de linguiça Blumenau, né? Mas a receita também muda, né, Luiz? Eu acho dizem que a quantidade de gordura e tal, ou isso é lenda? João, assim, de novo, aí a gente volta mais um pouquinho, né? Tudo é história, né? Como é interessante. Para você registrar um produto no órgão fiscalizador, você tem que seguir um regulamento técnico de identidade e qualidade, que eles chamam da RTIQ. Antes dela se chamar linguiça Blumenau, ela se chamava linguiça de carne suína defumada, que é uma legislação federal.
Quando você registra o produto, você tem que seguir a normativa. E essa normativa ela vai dizer, olha, o teu produto, João, ele pode ter X% de gordura, X% de umidade, X% de proteína. E a linguiça de carne suína defumada, que era a qual a linguiça era registrada na época que eu digo, quando nós assumimos ainda, né, o nome de registro dela no órgão fiscalizador era linguiça de carne suína defumada. Linguiça Blumenau era só a marca comercial, o nome comercial dela. Porém, a vigilância sanitária começou a pegar esse produto, começou a mandar analisar, e eles diziam, bom, então eu estou mandando analisar aqui a linguiça de carne suína defumada, que ela tem que ter esses parâmetros aqui. E não batia. Porque a linguiça de carne suína defumada, ela tem mais proteína, tem menos gordura, né? E aí, em 2016, nós, Olho, solicitamos junto à SIDAS, que é o órgão fiscalizador, enviamos um ofício, pedido para regulamentar a linguiça Blumenau. Porque nós estávamos com um produto regional, respeitando uma legislação federal. E aí, coincidência, né? Ou não? Na época, a SIDASC estava começando a trabalhar com o que eles chamam de NIR, que é Norma Interna Regulamentadora. Como eles começaram a observar muitos produtos regionais que não tinham uma legislação própria, ou que tinham que seguir uma legislação federal e aí os parâmetros não batiam, eles começaram a criar essas normas internas regulamentadoras. Entre elas, a linguiça Blumenau. E contei essa história para chegar no teu questionamento. Então, hoje, a linguiça Blumenau, ela segue um padrão da norma interna regulamentadora de 2016. Então, o governo do estado, a Secretaria de Agricultura, ela desenvolveu essa norma interna regulamentadora descrevendo o que a linguiça Blumenau tem que ter para se chamar linguiça Blumenau. Ok. Então, vamos lá. Ela pode ser composta de paleta suína, pernil suíno, toucinho, lombo suíno. Ela tem que ser embutida em tripa natural e ela tem que ter defumação artesanal. E aí tem também, João, os parâmetros máximos. Ela pode ter no máximo X% de gordura. Esse papo tá me dando fome, cara. Brincadeira. Então hoje, um pouco mais de gordura, um pouco menos? Sim, pode ter, desde que esteja dentro dos parâmetros que estão descritos na norma interna regulamentadora. Então ela pode ter um pouquinho mais de gordura, porque cada empresa tem o seu processo, né? O nosso processo de produção segue aquilo que nós entendemos ser melhor para nós. Mas se você trouxer aqui 4 tipos de linguiça Blumenau, todas elas, desde que essas empresas de fato sejam reconhecidas como produtoras de linguiça Blumenau, teoricamente ela deve ter ali dentro paleta, pernil, toucinho e lombo suíno. Mas ela pode ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Ela pode estar um pouco mais defumada ou um pouquinho menos defumada. Então aí cada empresa dá a sua característica, sabe? Aí é muito particular de cada uma. Até porque aquela coisa, né? A Pepsi não quer ser igual a Coca, ela quer ser melhor para o público dela, né? Sim. Então a gente acho que essa liberdade de trazer o sabor que marca, né, a linguiça Blumenau da Olho é importante até por uma questão de concorrência, né? Não ficar igual, fosse todo mundo igual, não importava a marca, né? Exato. Mas precisa todo mundo seguir tem que estar dentro normas. Da regulamentação ali. Tem que estar. Tem que estar. E isso foi levado... Tu vê como o setor alimentício é bem regulado, né? E isso foi levado para o INPI. Então o INPI reconhece dessa forma também, quando ele faz o reconhecimento, né, da identificação geográfica da linguiça Blumenau, ele fala, olha, mas tem que respeitar a norma interna regulamentadora. Para poder se chamar linguiça Blumenau. Hoje, se a gente falar em market share, assim, tu tens uma noção para esse produto? Tua presença no mercado, assim, quanto que a Olho tá entre as que mais vendem? Deve estar, naturalmente. Eu acredito que sim, sabe? Olha, eu coloquei aqui no GPT quem fabricava linguiça Blumenau antigamente, 4 empresas principais. Cara, só apareceu a Olho aqui em fotos, né? E aí aparece aqui. Primeiro, Veg Indústria de Alimentos, fundada em 1934 que é por Olho, que foi a pioneira na produção de linguiça Blumenau. Que é a Olho, né? Exatamente. Em segundo, a Olho Embutidos, que surgiu a partir da Veg.
e continua a tradição de produzir a linguiça Blumenau em Pomerode, mantendo a receita original, que é o caso que tu falou, que vocês foram ali e buscaram essa Isso aí. As originalidade. duas principais é... Aparecem as duas. Aí depois temos as outras duas aqui, né? Que quem quiser pesquise lá. Tá? Acho que vocês, enquanto produtores, não sei, deve ter uma parceria, troca experiências ou nada a ver? Não chega a conversar com a concorrência? João, eu tenho uma outra história também muito, muito legal do frigorífico ali de Pomerode, né? Que na época, logo que a gente começou, nós produzimos salsicha também, aquela dos pratos típicos, né? Sim. Até vocês têm lá no Food Truck, lá, mandar um abraço pro Tem. nosso parceiro lá. O Edemir. Que é do Food Truck. Edemir Garcia. E aí eu liguei para ele e falei, olha, eu sei que o senhor usa aí o condimento de salsicha, marca tal, o senhor me empresta? Como é que você sabe que eu uso esse? Eu falei, o vendedor é o mesmo. Ele passa a vender aí pro senhor e vem aqui, né? Na mesma cidade. E aí foi o que eu comentei com ele que, João, quem vai escolher o produto lá na gôndola é o consumidor. Não sou eu que fico lá em todos os da publicidade, mercados, como vende. pegando a linguiça e entregando pro cara levar, né? Então eu acho que nós, quanto produtores, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, dar a característica pro seu produto. E eu acho que a gente precisa trocar experiência, sim. Sabe, eu sempre vi com muito bons olhos o cooperativismo, desde que ele seja saudável, né? Se nós fizermos uma cooperativa com o mesmo objetivo e nós deixarmos o ego em segundo plano e a concorrência em segundo plano e trabalharmos com o mesmo objetivo, eu acredito muito que a coisa pode evoluir e dar muito certo. O objetivo tem que ser entregar o melhor produto pro consumidor. Se vocês vão evoluindo junto, o consumidor final come um produto melhor, né? Exato. Recebe um produto melhor. Eu sempre uso como exemplo a nossa parceria com a Jovem Pan, né? A Jovem Pan, teoricamente, também é um estúdio de podcast, também é uma rádio, né? Então, teoricamente, é concorrente. Mas, cara, a gente é parceiro. Exato. O cooperativismo é super importante para a E aí, evolução. a união, né, da Jovem Pan com vocês, o cara vai buscar mais pessoas, vai fortalecer. Então, eu sempre vi com muito bons olhos. Eu não tenho problema de abrir a empresa para colegas do mesmo setor irem olhar. Tanto que o ano passado, por solicitação de um fornecedor nosso de equipamento, ele falou, Luiz, tem um fornecedor aí de Timbó que quer... Acontece aqui muito também, ver as máquinas. Então, Luiz, tu abre? Abro, pode vir aqui, vou lá. Cara, eu mostro, falo do equipamento e tá tudo bem. Tá tudo certo. Acho que não tem problema. A máquina que vai copiar o negócio, né? Não a gente já falou algumas vezes aqui. Não é? E aí, quando nós entramos no nosso segmento... Eu sou nasce para todos, né, cara? O mercado é gigante também. É mar azul. E aí, quando nós entramos no nosso segmento, se nós tirarmos a fábrica de onde nós estamos e colocarmos ela, talvez, a 3, 4, 5 quilômetros longe da onde ela está hoje, o processo de defumação muda. Porque o vento muda, sabe? Tem algumas mudanças climáticas que você não vai conseguir controlar. E aí tem aquele jeitinho, tem aquele temperinho caseiro que... Quando você se propõe a fazer produto artesanal, é aquele tempero da vovó, né? É o toque final. A defumação dos nossos produtos não tem uma receita pronta. É no olhômetro de fato, né? Os meninos lá com bastante experiência, um gurizado, que nós temos os nossos colaboradores são muito bons, né? Então, os guris vão lá e pela experiência que eles têm, eles falam, olha, já está no ponto, podemos tirar, não, tem que dar mais um pouquinho de fumaça, um pouquinho mais de calor... Porque tem uma variação de defumação no inverno, no verão. No inverno é um pouco mais complicado defumar. Aí quando você pega um dia aí com temperatura baixa, umidade relativa alta, é mais difícil. Então tudo isso é artesanal. Então, cara, cada um tem o seu jeito, cada um dá o seu toque. Não dá pra padronizar, Não dá. Então eu não tenho problema nenhum em abrir as portas e trocar a experiência, né? Eu acho que isso cresce todos, né? Faz com que todos cresçam. Vamos agradecer nosso patrocinador rapidinho, Felipe. Bora lá, João. Licença um minutinho, Luiz. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, você já conhece, mas não custa lembrar. Letras caixas, totens adesivos, PDVs. Comunicação envelopamento geral, de frota, tudo que você posicionamento precisar. de marca. Bora. A Arte Pro auxilia, né, aí na parte de comunicação. Se quiser conhecer o nosso estúdio, fica aqui na Arte Pro, na BR-470 em Blumenau. Além da Arte Pro, a Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional, são quase 10 milhões de cooperados aí, mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Então não é só dinheiro, é ter com quem contar. A gente conta com a Sicredi, são grandes parceiros, amigos. Obrigado, Sicredi, por confiar e acreditar no nosso trabalho. Ponsone, espaços que conectam no mercado 34 anos. As lojas de Blumenau e Rio do Sul estão recheadas aí de produtos de qualidade,
né, produtos aí que estão sempre evoluindo, né, cara? Atualizados. Eu vou falar que a gente foi eu fui esses dias na loja da Pulsone, cara, no microfone de vez em quando dá um BO. Fui na loja da Pulsone. Hoje é o dia. Galera, acontece, tá? Pera Faz aí. parte. Acontece. Aí, deu boa. não, foi o Rodrigão lá que Deu fez uma boa, mágica. diretor? A Pulsone tá mudando seus produtos sempre, porque o arquiteto chega, agora é terroso a cor. Agora é não sei o quê. Agora Então, é verde, agora é então amarelo. a Pulsone sempre tá, cara, sempre que eu vou lá na loja dele tem produto novo, tem coisa nova. Então você quer isso aí. manter a sua loja bonitona, Seu home office ergonomia de conforto. top, isso, vai lá na Pulsone. Fechou. Bora, João. Fernando Construções, a sua construtora de alto padrão, casas de alto padrão no Vale Europeu. São mais de 300 projetos entregues. Um abraço, Fernando, nosso grande amigo e parceiro, Fernandão. membro do clube. Grande amigo, mandar um abraço para toda a equipe lá, o Dalton, Ali, toda a equipe. A Rubia, obrigado mesmo por acreditar em Fernando Construções. Você que quer ter a chave na mão, né, para construir a sua casa, ter o melhor custo-benefício, em vez de comprar um imóvel pronto, constrói a sua casa com a chave na mão. Fernando Construções, com certeza, vai lhe entregar o melhor resultado. Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando os nossos episódios. Restaurante Dona Ana, o melhor ambiente para network empresarial no almoço aqui na região do Bar, pertinho da BR-470. E Conecte Assessoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau, região e todo o Vale Europeu, além do litoral de Santa Catarina. Vendemos Fernando Construções, inclusive, nosso time da Conecte está lá para atender vocês, né, todos os nossos corretores. Obrigado a cada um dos apoiadores e patrocinadores. Lembrando sempre que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E a gente está com o Luiz Bergamo, ele que é da Olho Embutidos, essa empresa que é um orgulho aí, e não é puxa-saquismo não, é porque é real mesmo. Essa empresa tem história para contar, como já foi contado nesse episódio aqui. Já vi algumas vezes passar na BR aqui, 470. E são né, portadores aí de um legado, né, toda uma história que remete a todo um setor, né, que se desenvolve aí em torno dos embutidos e tal, que é um produto bem tradicional, artesanal da nossa região, né? Filipão, manda a braba pra gente seguir. Luiz, conhecer um pouquinho do Empreenda aí, né, o que a gente tá fazendo, aí, essa família aí, João, a galera toda, né, com o propósito entregar aí o conteúdo, né, sentar nessa mesa, obviamente aqui no podcast a gente entrega muitas histórias, muitas revelações, o conhecimento que a gente fala, né, conhecimento, relacionamento e propósito. Na tua visão, o que tu acha que esse trabalho que a gente tem feito, assim, sentado, conversado com empresários, trazendo esse conteúdo para os nossos ouvintes aí, na tua visão, o que tu acha que é importante, né, se é importante, se é legal, traz aí pra gente Felipe, uma visão. eu tenho um orgulho de estar aqui, né? Uma alegria muito grande. Eu comentava com o João que antes de vir eu li o material de vocês. Eu entendo que a gente falou no início, a informação hoje ela voa, né? Hoje você consegue colocar no chat GPT e ele vai tocar a tua empresa praticamente, né? Se você souber fazer a pergunta certa, ela vai tocar. Mas ainda é uma máquina. Ainda é uma máquina. E tem algumas vivências, tem algumas coisas que só o ser humano consegue transmitir. As histórias contadas, e o João fez uma observação antes, que daqui a pouco alguém que está nos ouvindo só faltava ouvir alguma coisa para dizer, cara, eu vou lá e vou fazer. Então, às vezes, os exemplos, eles movem muito mais do que as palavras, né? Uhum. E aí, quando você ouve de alguém que vivenciou isso pode ser o combustível para mudança de chave na vida de alguém. É possível, né? Sim, é possível. Pô, peraí, eu também posso. Uhum. Então, eu acho fantástico isso, né? Tem que por mais empreendas SC, né? Por legal, mais show. empreendas SC. Legal, cara. Luizão, 91 anos aí de marca, né? 25 da tua vinda para cá, 19 de empresário, dono do CNPJ. Mais ou menos isso? Isso. Acertei. Bom de conta. E, cara, uma jornada, né? Todo um legado, uma responsabilidade até, né? Porque são aí 20 e tantas famílias envolvidas diretamente, com certeza perto de 50 indiretamente, considerando representantes e tudo mais. O que dentro do planejamento de vocês, né? Quais os próximos passos da Olho? Né? Hoje você já comentou aí da presença, uma certa capilaridade, mas aonde que tu enxerga a Olho aí nos próximos 10 anos, aonde vocês querem chegar,
qual é o grande target, né? O grande objetivo mesmo, assim, de vocês. E também, assim, quais os principais desafios que tu enxerga para poder alcançar esse objetivo hoje? João, olha só, se nós pararmos para pensar de que a Olio ela está nos momentos mais importantes da vida dos nossos consumidores. Nesse mundo conectado que nós estamos, talvez o momento onde nós largamos os celulares, né? E estamos vivendo em família é quando nós estamos comendo. E a Olio está nesse momento. Então, Caraca. eu te falo que para mim hoje um objetivo é tornar esses momentos ainda melhores, né? E aí, com bons produtos, com novos produtos, né? Nunca esquecendo do nosso passado. Legal. Nunca esquecendo aquela receita da vovó. A artesanalidade nunca se perder. Assim. Não perder essa essência, né? E conseguir transmitir para os nossos colaboradores essa história que nós temos. Legal. Para a gente poder perpetuar isso. Quanto à empresa, eu sempre falo assim que a minha aposentadoria vai ser estar cuidando de câmaras frias com presunto Royale, presunto Parma. Então talvez seja algo que a gente vislumbre a longo prazo, assim, ter uma produção de presunto Parma. Tem alguma linha mais gourmet e tal? Já é meio gourmet, né? Já a gente procura trabalhar com produtos um pouco diferenciados no sabor, né? Tem uma meta clara de crescimento ou tu prefere ir no modo orgânico, assim? João, assim, esse nosso mercado, ele é um mercado muito grande, né? O mercado de embutidos no Brasil, ele é na casa dos bi, né? Mas eu prefiro ir com cautela. Para e passo. E sabe por que isso? Porque eu não posso perder a qualidade do produto. Né? Hoje nós temos lá, são 8 defumadores, onde eu consigo entrar todo dia na fábrica e consigo olhar. Se eu tiver 80, eu não consigo. Mas qual é a qualidade que vai sair dali? Nós terminamos uma empresa ali, quando nós ganhamos o selo CISB em 2013, eu me comprometi com a Cidasc, nós, empresa, nos comprometemos com a Cidasc e entregar uma fábrica nova. E nós entregamos tem 2 anos, essa fábrica nova. Né? Então, nós estamos no processo de crescimento, essa fábrica tem capacidade de 80 toneladas, hoje nós estamos produzindo na casa da 50, 60 toneladas. Então, nós temos esse objetivo agora no prazo aí de próximo 3, 4 anos, 5 anos. Mas temos uma visão, né, que é bastante ousada. A visão da empresa é que se tornar referência em embutidos no Brasil. Legal. Então, é isso que a gente busca. Mas para isso, antes disso, a gente precisa ajustar a base aqui. Então, no prazo de 10 anos, quero sim estar lá. Estamos trabalhando para isso? Sim. Daqui 10 anos a gente conversa e vê o episódio de novo. A passos largos, não. Mas com bastante prudência e cautela. O legal de fazer esse registro é daqui 2, 3, 5. Olhar, sim. Mas é algo que nós temos no nosso conselho, sabe? Isso está lá, está muito claro que a gente precisa buscar isso. Então, no espaço de tempo, a gente tem escrito, né, o que a gente busca nesse tempo. Luiz Fantástico, Bergamo, senhoras e senhores da Olho Luizão, Embutidos. Luizão, obrigado, cara. Espero que tenha gostado. João, obrigado. Cara. Muito bom, Felipe. Oitá. Foi muito Obrigado. legal. Parabéns Demais. pela trajetória, pela jornada. Né? É uma alegria a gente poder registrar um pedaço da história da Olho aí. E de Pomerode também, de vida que eu longa, achei muito legal. Bacana. Gostei. Legal, né? Parabéns mais uma vez, obrigado, cara. Gente, muito obrigado. Parabéns a vocês. Vou falar que acho que é muito natural da gente ficar nervoso atrás do microfone, né? Legal. Mas que aqui eu não fiquei. Bacana. Sabe? Eu Legal. acho que a forma como vocês conduzem assim nos dá essa tranquilidade. Quem Obrigado. quiser, galera, vem que vale a pena conversar com esses dois caras que são Valeu, fantásticos. Luizão. Obrigado, Bom, gurizada. valeu, Tamo junto. Valeu, obrigado. Galera, tá aí até agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, uma história bacana aí, de uma trajetória bem bacana mesmo, do Luiz e da Olho, claro, essa história de longa data aí da Olho Embutidos, e vem lá da Veiga Alimentos, né, então uma história bem significativa. Eu quero lembrar você que no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Verdade. Eu sou @JP Tamaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Esse foi mais um Empreendec Cast para você. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço.